Naquela noite, a chuva parecia ter sido chamada só para lavar o que restava do coração de Mariana. As gotas batiam no telhado de Eternite, fazendo um barulho constante, quase como se o céu inteiro tivesse decidido chorar com ela. Antes de continuar, se você gosta de histórias fortes que mexem com o coração, já se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta de onde você está assistindo. Agora, respira fundo e vem comigo conhecer a história de Mariana. Mariana tinha apenas 17 anos. Estava sentada na beira da cama estreita, no quarto pequeno que dividia com a irmã mais nova. As mãos tremiam, apertando o teste de farmácia que ela já tinha lido umas 10 vezes. Não havia erro. Não havia como negar. Ela estava grávida. O coração batia tão rápido que parecia querer fugir do peito. Ela pensava em 1000 coisas ao mesmo tempo. Na escola, no estágio que iria começar no mês seguinte, nos sonhos que havia escrito num caderno escondido no fundo do guarda-roupa. E pensava nele. Lucas. Lucas trabalhava como atendente em um mercadinho do bairro. Não tinha carro, não tinha dinheiro, mas tinha algo que Mariana nunca tinha visto em ninguém. Um jeito calmo de falar com ela, um respeito genuíno, um sorriso que fazia o mundo parecer menos pesado. Eles estavam juntos havia quase 1 ano. Namoro simples, de portão, banco de praça e mensagens de boa noite. Mariana guardava com carinho cada bilhete que ele escrevia em pedaços de papel de pão, quando não tinha outra coisa à mão. Mas nada disso importava agora. Ela sabia que, para os pais, tudo se resumia a uma palavra: vergonha. Lá da sala vinha o som da televisão. O pai, seu Ademar, assistia ao jornal com a cara fechada de sempre. A mãe, Dona Célia, costurava uma barra de calça, como fazia todas as noites para complementar a renda da casa. Família de classe média baixa, que lutava com cada conta, mas tentava manter as aparências. Igreja aos domingos, roupa passada, sorriso na frente dos vizinhos. Mariana engoliu seco. Respirou fundo. Sabia que não podia esconder para sempre. Abriu a porta do quarto com cuidado, como se o barulho pudesse adiar o inevitável. Mãe. A voz saiu mais fraca do que ela queria. A senhora pode vir aqui um instante? Dona Célia estranhou o tom. Colocou a calça e a linha de lado, enxugou as mãos na saia e seguiu a filha até o quarto. Assim que entrou, Mariana fechou a porta. O coração agora parecia um tambor. O que foi, menina? Perguntou a mãe já com um aperto no peito. Você tá branca, Mariana. Aconteceu alguma coisa na escola? Ela não respondeu. Apenas estendeu o teste de gravidez. Dona Célia pegou o papel, colocou os óculos de armação antiga, aproximou os olhos e sentiu o chão sumir. Isso é brincadeira, né? A voz saiu num sussurro assustado. Diz pra mim que é brincadeira, Mariana. Mãe, não é. Eu tô grávida. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer grito. Por alguns segundos, só se ouvia a chuva lá fora e o barulho distante da televisão. Dona Célia começou a tremer. O rosto ficou vermelho, depois pálido. Ela respirava rápido, como se faltasse ar. De quem é? Perguntou com os olhos marejados, mas a voz dura. Fala, Mariana, de quem é esse filho? Do Lucas, mãe, respondeu quase sem voz. A senhora conhece ele. Ele me respeita, ele... A mãe não deixou terminar. Respeita, é? Gravidar uma menina de 17 anos é respeito.
As lágrimas começaram a cair do rosto de Mariana. Ela tentou se aproximar. Mãe, por favor, não fala assim. Eu sei que eu errei, eu sei. Mas eu amo esse bebê. E o Lucas disse que não vai fugir, que vai assumir, que... Dona Célia sentiu um misto de raiva e dor. Na cabeça dela não passava apenas a gravidez da filha. Passavam os comentários dos vizinhos, os olhares na igreja, a sensação de ter falhado como mãe. Seu pai vai te matar, murmurou mais para ela mesma do que para Mariana. Ele sempre confiou em você, sempre dizia que você era a única que ia dar orgulho de verdade. Mariana sentiu um peso no peito ao ouvir aquilo. Ela sempre tinha sido a filha certinha. Boas notas, nada de confusão, nada de festa escondida. Ela sabia exatamente o quanto estava decepcionando os pais. Mãe, não conta para ele agora, por favor. Vamos conversar primeiro, vamos pensar. Eu posso continuar estudando, posso trabalhar. Eu e o Lucas vamos dar um jeito. Dona Célia enxugou as lágrimas com força, como se quisesse arrancá-las do rosto. Não tem essa de vamos dar um jeito, Mariana. Aqui não é novela. Aqui é vida real. Conta pro seu pai você mesma. Eu não vou carregar esse peso sozinha. E sem esperar resposta, abriu a porta e saiu. Mariana levou alguns segundos para conseguir se mover. As pernas pareciam de borracha. O teste de gravidez ainda estava sobre a cama, como uma prova silenciosa de que tudo aquilo era verdade. Lá da sala, ela ouviu a voz da mãe, trêmula. Ademar, desliga a televisão. A Mariana tem uma coisa para falar. O controle remoto fez um clique seco. O jornal calou. O silêncio, de repente, ficou pesado, quase físico. Mariana caminhou até a sala, sentindo cada passo como se estivesse indo para um julgamento. O pai estava sentado na poltrona gasta, o senho franzido, as mãos calejadas apoiadas nos joelhos. Que história é essa, Mariana? O que você tem para me contar? Ela olhou para os olhos dele. Viu ali o homem que havia acordado cedo a vida inteira para sustentar família, que muitas vezes deixava de comprar para si para poder comprar para os filhos. E isso doeu ainda mais. Pai, a voz falhou. Eu tô grávida. A palavra ficou suspensa no ar, como se o tempo tivesse parado naquele exato segundo. Ademar não reagiu de imediato. Apenas piscou devagar como se não tivesse entendido. Repete, pediu num tom assustadoramente calmo. Eu acho que não ouvi direito. Eu tô grávida, pai. O rosto dele mudou. A calma desapareceu. Os olhos ficaram vermelhos, não apenas de raiva, mas de algo mais fundo, dor. De quem? Perguntou, cada sílaba pesada. Do Lucas, pai, o rapaz do mercadinho. Foi como se aquela resposta acendesse algo nele. Aquele maisinho? Ademar quase cuspiu as palavras. Aquele moleque que mal tem onde cair morto? Você jogou a sua vida fora por ele? Mariana tentou explicar, as lágrimas escorrendo. Eu não joguei fora, pai. Eu amo ele. E eu amo esse bebê. A gente não planejou, mas isso não quer dizer que... Ademar se levantou de súbito, a poltrona rangendo. A mãe de Mariana recuou um passo, assustada. Ademar, por favor, vamos conversar com calma. É nossa filha. Mas ele estava ferido demais para ouvir. Calma! Voltou-se para a esposa. Você quer que eu fique calmo enquanto a nossa filha, que mal saiu da adolescência, resolve virar mãe sem nem terminar o ensino médio? Mariana sentiu o chão tremer sobre os pés. Ela queria segurar a mão dos pais, pedir perdão, dizer que ainda podia ser a filha que eles sempre sonharam. Mas as palavras não saíam. Foi então que Ademar disse a frase que cortaria a vida dela em duas. Aqui dentro dessa casa,
Grávida, você não fica. Mariana arregalou os olhos, sem acreditar. Pai, o senhor não pode estar falando sério? Tô falando mais sério do que nunca, respondeu com a voz firme, mas embargada. Enquanto você insistir nesse erro, essa casa não é lugar para você. Quer viver com esse rapaz? Quer criar essa criança? Vai, mas vai longe daqui. Dona Célia levou a mão à boca, em choque. Ademar, pelo amor de Deus, ela é sua filha. Ele olhou para Mariana uma última vez, como se tentasse gravar a imagem dela antes que tudo mudasse. Eu te amo, Mariana, mas eu não vou assistir você jogar a sua vida no lixo dentro do meu teto. Naquele momento, a chuva lá fora ficou ainda mais forte. E por dentro, algo em Mariana também desabou. Ela não sabia, mas aquela expulsão seria apenas o começo de uma jornada que anos da tarde faria o mundo dar voltas que ninguém naquela sala poderia imaginar. A mala não estava cheia, nem precisava estar. Quando alguém é expulso da própria casa, o que mais pesa não são as coisas, é o que fica para trás. Mariana saiu do quarto com apenas uma mochila surrada, uma muda de roupa, alguns cadernos e o celular. A mãe tentava segui-la, mas Ademar, ainda transtornado, impedia qualquer gesto mais humano. A chuva continuava, fina e constante, como se o céu estivesse fazendo luto junto com ela. Mariana, a mãe sussurrou, a voz quebrada. Mariana não conseguiu responder. Se falasse, choraria tanto que talvez nunca mais parasse. Ela apertou contra o peito o único objeto que realmente tinha valor emocional. Um pequeno bilhete que Lucas havia lhe escrito dias antes. Se um dia o mundo te virar as costas, eu viro o mundo para te encontrar. A frase agora parecia um presságio doloroso. Quando Mariana chegou à porta de casa, molhando os pés na água fria que escorria pelo quintal, ouviu o pai dizer atrás dela: "Quando cair na real você volta, mas sem esse menino e sem essa irresponsabilidade." Aquelas palavras ficaram marcadas como ferro quente. No portão, perdida entre a chuva e a vergonha, ela se virou pela última vez. A mãe tentava segurar as lágrimas. O pai encarava o chão, como se acabasse de perder algo que ele mesmo empurrou para longe. Mariana caminhou até a rua. Era tarde. O bairro estava silencioso. Apenas o som dos carros passando ao longe e da chuva batendo no asfalto. Com a mochila nas costas, ela parecia menor do que realmente era. Aos 17 anos, grávida e expulsa de casa. Sem destino. Sem saber o que viria a seguir. O telefone dela vibrou. Era Lucas. "Mari, tá chovendo muito. O que aconteceu? Sua mãe me ligou chorando." A voz dele vinha cheia de urgência, preocupação, medo. Mariana respirou fundo. "Lucas." Ela engoliu seco. "Meu pai me botou pra fora." O silêncio dele foi imediato, pesado. "Onde você tá?" "Na rua de casa. Eu não sei pra onde ir." Do outro lado da linha, o Lucas parecia ter tomado um soco no estômago. "Fica onde está. Eu tô indo agora. Não sai daí, por favor." Mariana se encolheu sob a marquisa de um vizinho, tentando se proteger da chuva. Seus dedos tremiam, mas não era só de frio. Era de tudo. Do medo, da rejeição, da incerteza. Alguns minutos depois, Lucas apareceu correndo, empapado pela chuva. Ele a envolveu num abraço forte, como se quisesse proteger o que restava dela. "Eu prometo que você não tá sozinha", disse, afastando o cabelo molhado do rosto dela. "Eu tô aqui. Eu sempre vou estar." A frase, apesar de sincera, doía. Porque ambos sabiam que estar não significava ter condições de sustentá-la,
Meu pai nunca mais vai olhar na minha cara, Mariana murmurou, a voz quase sumindo. Ele vai sim. Só tá com raiva agora. Ele vai entender. Um dia vai. Mariana balançou a cabeça. Ele disse que, enquanto eu tiver o bebê, eu não posso voltar. Lucas sentiu aquilo como um punhal. Então você fica comigo, decidiu com convicção mais forte do que a própria realidade. Lá em casa tem pouco espaço, mas minha mãe dá um jeito. Ela gosta de você. Sempre gostou. Mariana hesitou. Eu não quero ser peso para ninguém. Lucas segurou o rosto dela com as mãos geladas. Você é o amor da minha vida. Você nunca vai ser peso. A chuva começou a diminuir, como se desse permissão para que os dois seguissem em frente. Eles caminharam juntos até o bairro vizinho. A casa de Lucas era simples, paredes descascadas, telhado baixo, cheiro de café velho. Na varanda, 2 cadeiras de plástico e uma planta quase morrendo. A mãe dele, Dona Derlene, abriu a porta surpresa. Pelo amor de Deus, o que aconteceu com essa menina? Mariana mal conseguiu falar. Lucas explicou em poucas palavras, com o coração partido. A mãe dela descobriu e o pai expulsou ela de casa. Derlene levou as mãos à cabeça, indignada. Meu Deus, essa menina tem idade para ser minha filha. Quem é que expulsa uma menina nessa situação? Mariana começou a chorar de novo. Diferente da raiva do pai, ali o choro era acolhido. Derlene a abraçou, sem perguntar nada, sem julgar, sem cobrar. Aquela mulher simples de coração grande foi o primeiro respiro depois do sufoco. Você vai ficar aqui, Derlene disse, firme. Aqui ninguém toca em você, nem levanta a voz. Aqui você é gente. Mariana soluçou no ombro dela. Obrigada. Eu não sei o que dizer. Não diz nada. Só entra, toma um banho quente e come alguma coisa. O resto a gente resolve. E assim, naquele lar humilde, Mariana encontrou o que sua própria casa não lhe deu: acolhimento. Nos dias seguintes, a vida virou uma tempestade silenciosa. O pai não ligou. A mãe mandou uma mensagem curta, mas não tinha coragem de enfrentar Ademar. O irmãozinho mais novo mandou: Mana, volta para casa. Mas Mariana sabia que não podia. Na escola, os boatos começaram. Colegas comentavam nos corredores. Professores cochichavam achando que ela não ouvia. Alguns amigos se afastaram. Toda a injustiça parecia cair sobre ela ao mesmo tempo. Lucas fazia o possível para protegê-la de tudo. Trabalhava horas extras no mercadinho, saía do serviço com as mãos doloridas, mas tentava chegar em casa com um sorriso no rosto. Só que a preocupação o consumia. Mariana via. Ela sentia. Uma noite, enquanto ele jantava apressado antes do turno da noite, ela decidiu falar. Lucas, daqui a pouco eu vou precisar de mais coisas. Médico, remédio. E você já trabalha tanto. Ele parou com o garfo no ar. Mariana, olha para mim. Disse com firmeza. Eu vou dar um jeito. Eu não sei como, mas eu vou. Você e nosso filho são tudo para mim. Ela tentou sorrir, mas o peso dentro dela só aumentava. Eu não quero que você se acabe por minha causa. Não é por causa de você, é por nossa causa. E ali, naquele momento, Mariana percebeu algo que marcaria profundamente o seu destino. Amor não impede dor. Amor enfrenta a dor, mas não elimina o preço dela. O mundo se tornaria ainda mais cruel antes de ser justo com ela. Mas era ali, naquela casinha simples, que a nova vida começaria. E é dali que viria uma reviravolta que mudaria tudo, muitos anos depois. Os meses começaram a passar mais rápido do que o coração de Mariana conseguia acompanhar. O corpo mudava,
A barriga crescia e com ela cresciam também os medos que ela tentava esconder até de si mesma. Na casa de Dona Darlene, o espaço era pequeno, mas o cuidado era grande. Mariana dormia num colchão encostado na parede do quarto de visitas, que antes servia mais como depósito do que como quarto. Agora era o lugar onde ela chorava em silêncio. E também onde, algumas noites, sorria sozinha, acariciando a barriga e sussurrando: "Você não pediu para vir, meu amor. Mas já é a melhor coisa que aconteceu na minha vida." Darlene batia na porta às vezes só para ter certeza. "Tá precisando de alguma coisa, Mariana? Um chá, um cobertor a mais?" "Tô bem, Dona Darlene. Obrigada." "De dana nada, menina. Me chama de tia de uma vez. Logo, logo você quase vó desse neném mesmo." E aquele jeito simples, carinhoso, era o fio que segurava a Mariana de pé. Lucas fazia o que podia e o que não podia também. Pegava turno extra, aceitava serviço nas folgas, ajudava a descarregar caminhão, arrumava prateleira, fazia entrega a pé quando não tinha moto disponível. Voltava para casa com o corpo moído, mas sempre tentava entrar com um sorriso. "Olha o pai chegando!" ele dizia, exagerado, colocando a mão na barriga dela. "Como é que tá esse bebê hoje, hein?" "Tô te esperando trabalhar menos", Mariana respondia, meio séria, meio brincando. "Daqui a pouco quem vai precisar de colo é você." Mas por trás do humor ela se preocupava. Uma noite ele chegou mancando, com o joelho arranhado. "O que foi isso, Lucas?" Mariana se assustou. "Você caiu?" "Foi nada não", ele desconversou. "Escorreguei lá no depósito, coisa boba." "Boba coisa nenhuma. Você tomou remédio? Passou alguma coisa?" Darlene entrou na conversa. "Esse menino acha que é feito de aço. Já falei que corpo também quebra." Lucas deu de ombros, cansado. "Não posso ficar escolhendo o serviço, mãe. A Mariana vai precisar de médico, de exame, de remédio. O neném vai chegar. Eu não vou deixar faltar nada para eles." Mariana baixou o olhar. Aquela frase a cortava e abraçava ao mesmo tempo. Ela queria falar: "Eu não te pedi isso. Eu só queria que a gente tivesse paz." Mas também sabia que, sem o esforço dele, talvez nem ali ela pudesse ficar. Na escola, Mariana continuou indo enquanto conseguiu. Os olhares aumentaram conforme a barriga crescia. Alguns eram de curiosidade, outros de julgamento, e alguns poucos de compaixão. No banheiro feminino, ela encontrou o que não esperava: um abraço de quem ela achava que já não ligava mais. "Mari", uma amiga antiga, Ana Paula, se aproximou. Eu soube o que seu pai fez. Eu sei que você deve estar magoada, mas se você quiser conversar, eu ainda tô aqui, tá?" Mariana respirou fundo, engolindo o orgulho. "Obrigada. Não é todo mundo que fica." Ana Paula sorriu triste. "As pessoas julgam porque não é com elas. Se fosse com elas, iam pedir exatamente o que você queria, um abraço." Aquela frase ficou com Mariana pelo resto do dia. Do outro lado da cidade, seu Ademar fingia que a vida havia voltado ao normal. Trabalhava, chegava suado, jantava calado, assistia TV em silêncio. Mas Célia via. Via quando ele passava pela porta do quarto de Mariana e parava por meio segundo, como se esperasse que, por milagre, ela estivesse lá dentro, dobrando os cadernos em cima da cama. Via quando ele pegava o celular, abria a conversa com a filha, lia alguma mensagem antiga e então apagava a tela, orgulhoso demais para responder. "Ademar", ela tentou um dia na cozinha, "a gente não podia pelo menos ir saber como ela tá?" Ele largou o copo na pia com mais força do que o deveria. "Se ela quis a vida dela com aquele rapaz, que ela viva. Eu não vou ficar correndo atrás de erro dos outros." "Erro?
erro dos outros? Célia retrucou, com a voz mais firme do que costumava. Ela é sua filha, Adhemar, um pedaço de você, e carrega um neto seu no ventre. Ele apertou os olhos como se aquela palavra tivesse doído. Neto. Netos eu planejei ver depois da faculdade, depois do casamento, depois de tudo certinho. Não assim, Célia, não desse jeito. Ela enxugou as mãos no pano de prato cansada. A vida nunca vem desse jeito certinho que você sonha. Às vezes vem torta, mas continua sendo vida e continua sendo nossa. Ele saiu da cozinha sem responder. Célia entendeu. Ele não estava indiferente. Estava quebrado. Enquanto isso, do lado de cada história, a barriga de Mariana avançava mês após mês. Ela já não conseguia dormir de bruços, tinha enjoo às vezes, dores nas costas, apertos estranhos que o médico dizia ser normais. Uma tarde, depois de uma consulta pré-natal num posto simples do bairro, ela caminhava devagar com Lucas pela calçada. "Sabe o que eu queria, Lucas?" disse olhando as árvores ralas na rua. "Que meu pai visse a ultrassom, que ele escutasse o coração desse neném batendo. É tão forte." Lucas sentiu o aperto na voz dela. "Um dia ele vai ouvir", tentou confortar. "E quando ouvir, vai se arrepender de tudo." "Não sei", ela respondeu sincera. "Tem gente que prefere ficar brava para não admitir que errou." Ele segurou a mão dela. "E tem gente que prefere perdoar, mesmo sem receber desculpa." Ela sorriu de leve. "E você é qual desses?" "Eu?" Lucas pensou por um instante. "Eu sou do tipo que não desiste de quem ama, mesmo quando dói." Mariana apertou a mão dele ainda mais forte. Mas o mundo ainda não tinha terminado de apertar. Numa manhã de sábado, quando o bairro parecia mais quieto que o normal, Lucas saiu cedo para ajudar num descarregamento extra no mercado. Era mais um bico que ele havia conseguido, e cada bico significava mais algumas latas de leite, algumas fraldas a mais. Mariana ficou em casa com Darlene, ajeitando algumas roupinhas simples que haviam ganhado de doação. Poucas peças, mas lavadas, passadas, dobradas com um carinho que parecia multiplicar o valor de cada uma. Ela estava sentada no colchão, separando as roupas por tamanho, quando ouviu a voz aflita de Darlene na sala. "Mariana! Tia! Que foi?" O coração dela disparou. Darlene entrou no quarto com o celular na mão, o rosto branco. Ligaram do mercado. O Lucas, ele passou mal no serviço. "Como assim passou mal?" Mariana levantou tão rápido que teve uma tontura. "O que aconteceu?" "Disseram que ele desmaiou enquanto carregava umas caixas. Levaram ele para o hospital." Tudo girou por um segundo. Notas de memória voltaram. O dia em que foi expulsa de casa, o portão se fechando, a primeira noite longe dos pais. Agora vinha aquilo. "Qual hospital?" ela perguntou, tentando se manter em pé. "O municipal. Veste alguma coisa confortável, vamos agora." Minutos depois, estavam na recepção fria, cheirando a desinfetante e cansaço. Pessoas tossiam, crianças choravam, enfermeiros passavam apressados. Mariana segurava a barriga com uma mão e o braço de Darlene com a outra. O médico apareceu depois de uma eternidade de espera. "A senhora é... Eu sou a namorada dele e mãe do filho dele." O médico ajeitou a prancheta e respirou fundo. "Ele teve uma queda de pressão muito forte e um quadro de exaustão. Está muito debilitado. Trabalha demais, se alimenta mal. O corpo cobrou." Mariana sentiu os olhos encher d'água. "Mas ele vai ficar bem, não vai?" "Vai precisar de repouso. Por uns dias nada de esforço físico.
Se não cuidar agora, esse rapaz não aguenta o tranco dos próximos anos. Darlene murmurou quase para si mesma. Eu avisei. Esse menino acha que é super-herói? O médico se afastou e alguns minutos depois elas puderam entrar no quarto. Lucas estava deitado, pálido, com soro no braço. Quando viu Mariana, tentou sorrir. Ei, murmurou. Olha só, primeira vez que eu venho pro hospital e não é para visitar parente, é para me visitarem. Mariana se aproximou, as lágrimas caindo sem controle. Eu te falei para você se cuidar. Eu te falei, Lucas. Ele fez um gesto fraco, como se pedisse calma. Ei, olha para mim. Seus olhos ainda tinham brilho. A gente vai ficar bem. Eu só preciso aprender a dosar a força. Ela segurou a mão dele, apertando com carinho. Eu não preciso que você seja forte o tempo todo. Eu só preciso que você esteja vivo quando nosso filho nascer. Ele riu baixinho. Eu vou estar, prometo. Naquele quarto gelado, com luz branca demais e barulho de monitores, um medo novo se instalou no coração de Mariana. O medo de perder o único aliado que ela ainda tinha. Ela não imaginava, mas aquele momento, o desmaio de Lucas, o hospital, a fragilidade dele, seria a linha que dividiria a história deles entre antes e depois. Porque a partir dali, o mundo começaria a empurrar Mariana para um lugar que ela jamais imaginou ocupar. E anos depois, quando a vida desse a grande volta, seria exatamente essa força que faria alguém bater à sua porta em prantos, pedindo algo que ela jamais pensou ouvir: perdão. A recuperação de Lucas demorou mais do que um médico havia previsto. Nos primeiros dias, ele mal conseguia se levantar sem sentir tontura. O corpo, acostumado a trabalhar até dizer chega, agora protestava com cada movimento. E Mariana se dividia entre cuidar dele, da gravidez que já estava avançada e das costuras que Darlene conseguia arrumar para complementar a renda. A casa era pequena, mas o silêncio entre eles era grande. Não de briga, mas de medo. Medo de não dar conta. Medo do futuro. Medo do mundo lá fora que parecia sempre cobrar mais do que eles tinham para oferecer. Naquela semana, Darlene tentou assumir o papel de força que a juventude deles não conseguia sustentar sozinha. Mariana, come um pouco mais, minha filha. Ela insistia, estendendo um prato simples, mas quentinho. Esse bebê precisa de você forte. Ai, tia, tô comendo, só não tô conseguindo manter nada no estômago. É nervoso, menina. Nervoso derruba até quem acha que é de aço. Lucas ouviu a conversa da cama e tentou se sentar. Darlene, deixa que eu ajudo, eu já tô melhor. Melhor? Ela cruzou os braços. Você mal consegue levantar para ir no banheiro sem ficar branco igual fantasma? Ele abriu a boca para responder, mas não tinha argumento. Mariana foi até ele, colocou a mão suavemente no cabelo e falou baixinho. Descansa, a gente precisa de você inteiro. Lucas fechou os olhos. Ser cuidado ainda era estranho para ele. Com o passar dos dias, a barriga de Mariana crescia rápido, e com ela as dores nas costas, o inchaço nos pés e o cansaço que parecia morar nos ossos. Mas ela não reclamava. Talvez por orgulho, talvez por medo de parecer fraca, talvez porque não tinha a quem reclamar. Um fim de tarde, depois de retornar de um pré-natal no posto de saúde, Mariana se sentou no colchão com a mão apoiada no ventre. O bebê mexia muito, forte, agitado, como se pedisse espaço no mundo. Será que você sente tudo isso, meu amor? Ela perguntou com lágrimas silenciosas. Será que você sabe que a mamãe está tentando tanto? Darlene entrou devagar, viu a cena e se sentou ao lado. Você tá com saudade de casa, né? Mariana demorou para responder. Tô, mas não da casa. Ela respirou fundo. Tô com saudade de ter um pai.
Darlene concordou, entendendo mais do que demonstrava. Homem às vezes precisa perder para entender o valor do que tinha. Seu pai um dia vai enxergar. Só espero que não seja tarde. Mariana sorriu triste. Talvez já seja. As finanças apertaram de vez quando o proprietário da casa onde moravam apareceu na porta. Um senhor sisudo, sempre de cara fechada. Dona Darlene, vim lembrar que mês que vem o aluguel sobe. Subir? Mas subir por quê, senhor Roberto? Ajuste anual, dona. É assim para todo mundo. Mariana escutava da cozinha, o coração batendo forte. Sobe aluguel, sobe tudo, menos a esperança. Darlene tentou argumentar. O menino tá doente, a menina tá grávida. Não tem como segurar esse valor por mais um tempo? Negócio é negócio, minha senhora, o dono respondeu sem um pingo de piedade. Se não puder pagar, posso alugar para outro. Ele virou as costas e saiu. A porta bateu como um castigo. Mariana encostou as mãos na pia e sentiu uma onda de desespero subir. Tia, o que a gente vai fazer? Darlene respirou, pensou, pesou as palavras. A gente vai fazer o que sempre fez: lutar. Naquela noite, quando todos dormiam, Mariana acordou com um susto. Um aperto forte na barriga. Depois outro. E outro. Não era dor comum. Era funda, quente, insistente. Ela sentou devagar, tentando respirar. Lucas, chamou baixinho. Ele abriu os olhos devagar. O que foi, meu amor? Tô sentindo umas dores estranhas. No mesmo instante, ele se botou de pé. Ou tentou. Dores como? Tá doendo muito? É agora? É o bebê? A voz saiu trêmula. Darlene correu para o quarto, acordado pelo barulho. O que houve? A barriga tá apertando, Mariana disse com o rosto contraído. Não é trabalho de parto ainda não, mas é aviso. O bebê tá chegando logo logo. Vamos levar para o hospital antes que piore. Lucas passou a mão na cabeça. Eu vou chamar o vizinho para pegar carona na moto. Moto nada, menino. Você mal tá conseguindo ficar de pé? Eu mesma levo ela de ônibus. E lá foram os três na madrugada fria, atravessando a cidade com dores, medo e fé a tiracolo. Horas depois, o médico confirmou. São apenas contrações de treinamento. É normal. Mas ela precisa descansar, disse, olhando firme para Lucas. E você precisa parar de assumir tudo sozinho. Lucas abaixou a cabeça. Eu só quero que eles fiquem bem, doutor. E eles vão, respondeu o médico. Mas você não vai dar conta se continuar se sacrificando assim. Às vezes, ajudar é dividir peso, não carregar tudo. Mariana olhou para Lucas com os olhos marejados. Ele tem razão. Ele suspirou, sem defesa. Aquela consulta marcou uma virada silenciosa. Lucas percebeu que precisava pedir ajuda. Mariana entendeu que precisava se permitir ser cuidada. E Darlene viu que sozinha não conseguiria sustentar o barco. E pela primeira vez em muito tempo, os três se sentiram unidos. Do outro lado da história, enquanto isso, seu Adhemar enfrentava uma noite de tormento. Pela primeira vez desde que expulsara Mariana, ele sonhou com a filha. No sonho, ela chorava, pedia ajuda, chamava por ele. Quando acordou, o peito ardia como se tivesse levado um golpe. Célia, que fingia dormir, abriu os olhos. Viu o marido sentado na cama, o rosto coberto pelas mãos. Célia perguntou baixinho: Adhemar, até quando você vai fugir da sua consciência? Ele não respondeu, porque no fundo sabia. O tempo estava cobrando, e caro, o preço da sua decisão.
Passaram-se dias. A barriga de Mariana abaixou. O bebê estava descendo, se preparando para nascer. O medo cresceu junto. Lucas tentava sorrir, mas Mariana via. Ele estava apavorado. Se der alguma coisa errada comigo no parto, ela iniciou. Mas ele a interrompeu. Não fala isso, Mariana. Não fala. Você e o bebê vão ficar bem. A gente já passou por tanta coisa. Não vai ser agora que a vida vai tirar mais de nós. Ela engoliu o choro. Lucas, eu só queria que minha mãe estivesse aqui. Só isso. Ele puxou a cadeira, sentou ao lado dela e colocou a mão em sua barriga. Um dia ela vai estar, eu tenho certeza. E quando estiver, vai se arrepender de cada segundo que passou longe. Mariana sorriu, mas era um sorriso tímido. Tomara. Não tomara, vai acontecer. Ela respirou fundo, tentando acreditar. Ao final daquela semana, na tarde mais abafada do mês, Mariana sentiu algo que não era dor, não era medo, era certeza. O bebê estava pronto. E assim, numa noite em que a chuva finalmente caiu depois de meses de céu seco, o destino começou a costurar o ponto mais importante da vida de Mariana. O ponto que, anos depois, faria a porta da casa dela bater, e duas pessoas chorarem no mesmo batente onde um dia ela também chorou, sua mãe e seu pai, implorando perdão. A madrugada chegou pesada de chuva, a primeira chuva forte depois de meses de céu mudo. O cheiro de terra molhada entrou pela janela da pequena casa ao mesmo tempo em que a Mariana acordou com um susto. Não era sonho, não era contração de aviso, era o começo. Uma pontada profunda, quente, tomou seu ventre. Ela segurou a cama tentando respirar. Lucas, murmurou tentando não entrar em pânico. Ele despertou imediatamente, como se já estivesse esperando por aquele momento. É agora? Perguntou, a voz trêmula, mas tentando parecer firme. Mariana apenas assentiu, com os lábios comprimidos. A bolsa não havia estourado, mas as contrações vinham cadenciadas como ondas de mar que não voltam atrás. Darlene, ouvindo o barulho, apareceu na porta com o coração na boca. É o bebê? Perguntou, já pegando a bolsa de documentos. É tia, respondeu Mariana, ofegante. Tá doendo, muito. Darlene respirou fundo, tomou as rédeas novamente, mas dessa vez com um brilho de alegria nos olhos. Então vamos embora, minha filha. Hoje Deus vai escrever o capítulo mais bonito da sua história. Lucas colocou o casaco em cima da barriga dela mesmo sendo verão. Era nervosismo ou amor puro que fazia seus gestos parecerem desastrados e urgentes. A chuva castigava as ruas, criando poças tão grandes que pareciam espelhos quebrados. O ônibus demorou, mas veio. Dentro dele, as pessoas olhavam Mariana com um misto de preocupação e curiosidade. Respira comigo, pedia Lucas, segurando sua mão com força. Respira devagar, igual a enfermeira ensinou. Ela tentava, mas a dor vinha como se rasgasse o tempo ao meio. Darlene sentava na outra ponta, murmurando orações rápidas. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, repetia sem parar, como um mantra. No meio do caminho, uma senhora se aproximou. É o seu primeiro filho, minha filha? Mariana conseguiu responder entre duas contrações. É sim. A mulher sorriu com ternura. Pois saiba, a gente vira outra pessoa depois do primeiro choro dele. Outra alma. As palavras simples como pão quente trouxeram um raro tipo de calma. Ao chegarem ao hospital, o corredor estava cheio. Gente gemendo, crianças tossindo, gestantes com olhos assustados. Mas a enfermeira logo percebeu a urgência. Ela tá com quantas semanas? 39. Então é hoje mesmo, viu? Vamos para a triagem.
Lucas quis entrar junto, mas a enfermeira o segurou. Pai, espera aqui. Assim que possível a gente chama. Ele ficou parado no corredor, tremendo, enquanto Mariana era levada para dentro. Darlene colocou a mão no ombro dele. Calma, meu filho. Ela é forte e Deus está nesse parto desde o primeiro choro que ela chorou naquela noite na rua. Lucas assentiu, mas a angústia parecia mastigar seu peito de dentro para fora. Horas se passaram. A chuva lá fora virou garoa. O corredor ficou mais silencioso e Lucas caminhava de um lado para o outro como um animal preso, sem conseguir pensar em mais nada além de Mariana e de como queria estar lá dentro, segurando sua mão. Quando a porta finalmente se abriu, ele quase caiu para frente. A enfermeira sorriu. Pai, venha conhecer seu filho. O rosto de Lucas se desmontou. Foi como se o mundo tivesse reencontrado a sua luz. No quarto, Mariana estava deitada, pálida, os cabelos grudados na testa, mas sorrindo. Um sorriso lento, cansado, mas cheio do tipo de amor que não se explica com palavras. Lucas, olha ele. Nos braços dela, encolhido como um segredo precioso, estava um bebê de pele morena clarinha e mãos minúsculas que se mexiam como se dançassem no ar. Lucas levou as mãos à boca, contendo o choro. Ele é lindo. O bebê abriu os olhos, 2 brilhos pretos e curiosos, e Lucas desabou de emoção. Meu Deus, eu sou pai! Mariana riu baixinho. É, meu amor, você é, e eu sou mãe. A gente conseguiu, ele disse, encostando a testa na dela. A gente conseguiu. Darlene entrou logo depois, enxugando lágrimas que nem tentou esconder. Olha só, meu Deus, é perfeito demais! Ela beijou a testa de Mariana. Você virou mulher de verdade hoje, minha filha. Que orgulho! Depois de algumas horas, quando o bebê já tinha mamado e dormia encolhidinho no colo de Mariana, ela olhou para Lucas com uma expressão que ele nunca tinha visto. Nome. A gente precisa escolher o nome dele. Lucas sorriu. Eu pensei em Miguel, porque, sei lá, parece nome de quem chega com proteção. Mariana sentiu o coração aquecer. Miguel. É, Miguel, o nosso milagre. Ela segurou a mão do marido. Então tá decidido. É Miguel. Aquele foi um dos dias mais bonitos da vida deles, e também o início de um novo ciclo, que lá na frente seria lembrado como o capítulo que mudou tudo. Porque nos meses seguintes, Mariana precisaria enfrentar o julgamento de vizinhos. Lucas teria que provar que era capaz de sustentar a família. Darlene seria muito mais do que uma tia, seria pilar, ponte e porto seguro. E do outro lado da cidade, alguém começaria a perder noites inteiras de sono. Seu Ademar. O avô que não conhecia o próprio neto. O homem que expulsou a filha grávida e que aos poucos começaria a sentir a culpa apertar o peito como ferro quente. A história estava prestes a virar e o destino, finalmente, começaria a cobrar. Os primeiros dias em casa foram um misto de encanto e caos. Miguel chorava bastante. Fome, cólica, frio, calor, tudo o acordava. Mariana tentava amamentar com paciência, mas a dor no início era tão intensa que lágrimas escorriam silenciosamente, enquanto ela segurava o bebê no peito. Lucas fazia o que podia. Acordava de madrugada, preparava água quente, trocava fraldas, embalava Miguel nos braços até ele dormir outra vez. A casa pequena parecia menor ainda, mas cheia do tipo de vida que falta até fazer falta. Darlene observava tudo com um sorriso orgulhoso. "Vocês estão indo bem demais", ela dizia.
Miguel é abençoado de ter vocês. Mas por trás do sorriso, Darlene via algo que os dois não diziam: o medo. O medo de não conseguir pagar o aluguel, o medo de faltar comida, o medo de adoecer, o medo do futuro. A pobreza não esperava o puerpério acabar. Numa tarde de calor sufocante, Darlene voltou da feira trazendo algumas frutas passadas que havia conseguido quase de graça. Mariana estava sentada com o Miguel no colo, o olhar perdido. "Que foi, minha filha?" Darlene perguntou. Mariana respirou fundo, tentando parecer forte. "É só cansaço." Mas a voz não sustentou a mentira. Darlene sentou-se ao lado. "Você tá com medo, né?" Mariana finalmente deixou escapar. "É muita responsabilidade, tia. E se eu errar? E se eu não conseguir? E se..." Ela engoliu o choro. "E se o Miguel sofrer por minha culpa?" Darlene passou a mão nos cabelos dela como uma mãe. "Minha filha, escuta bem o que vou te dizer. Só quem ama assim, desse jeito, já tá fazendo tudo certo. Erro é coisa da vida, mas falta de amor, isso sim machuca. E Miguel tá transbordando de amor." Mariana respirou fundo, olhou para o filho, sentiu o peito apertado, mas pela primeira vez naquela tarde, também sentiu esperança. Do outro lado da cidade, o coração de Ademar vivia uma tempestade silenciosa. Ele tentava viver a rotina de sempre: acordar cedo, cuidar da pequena oficina, assistir televisão com Célia à noite, mas nada encaixava como antes. Célia percebeu antes dele admitir. "Tá pensando nela, né?" Ela perguntou uma noite enquanto dobrava roupas na sala. "Eu penso porque você insiste em me lembrar." Ele retrucou, defensivo. "Não é verdade," ela disse tranquila. "Você pensa nela porque tá doendo. E dói porque você sabe que errou." O silêncio dele disse mais do que palavras. Célia continuou. "Você expulsou sua filha grávida de casa, Ademar. Isso vai te perseguir até você resolver." Ele levantou da cadeira, irritado. "Ela desrespeitou a minha casa, a minha autoridade. Eu fiz o que um pai tem que fazer quando a filha vira as costas para tudo que a gente ensinou." Célia o encarou com olhos firmes. "Não, Ademar. Você fez o que um homem orgulhoso faz, quando tem medo de admitir a própria fragilidade." Ele tentou responder, mas a voz não saiu. Era a primeira vez que alguém colocava em palavras aquilo que ele tentava esconder até de si mesmo. Célia continuou, mais suave. "Um dia ela vai precisar de você, e você vai precisar muito dela." Ademar respirou fundo. Se sentou de novo, passou as mãos no rosto cansado. "Você acha que ela tá bem?" Célia sorriu com tristeza. "Acho que ela tá fazendo o que sempre fez, sobrevivendo. Mas bem ela só vai estar quando você pedir perdão." As palavras ficaram ecoando na mente dele como pedras jogadas em um poço fundo. Enquanto isso, a vida na casa simples de Darlene ia se ajeitando como podia. Lucas conseguiu um pequeno trabalho temporário como ajudante em uma mercearia. Não pagava muito, mas era dinheiro entrando. "Vou aceitar tudo que aparecer," ele disse a Mariana. "A gente vence, nem que seja um dia de cada vez." Ela o abraçou forte. "Só não me deixa sozinha nessa luta." "Nunca," ele respondeu sincero. Mas na semana seguinte, o destino voltou a testar o Silva. Numa noite abafada, Miguel começou a tossir. No começo era leve,
mas rapidamente virou um choro rouco, desesperado. Mariana entrou em pânico. Tia, ele tá quente demais. Darlene encostou a mão na testa. Tá com febre alta, temos que ir pro hospital agora. Lucas correu para pegar os documentos, mas Mariana tremia. Meu Deus, e se ele estiver muito mal? Darlene, firme, a segurou pelos braços. Mariana, olha para mim. Miguel vai ficar bem, mas ele precisa de você forte. Vamos. No hospital, a fila estava enorme. Gente suada, cansada, tossindo, algumas crianças dormindo no colo das mães. Mariana abraçava Miguel como se o mundo pudesse arrancá-lo dela. Quando a enfermeira veio triá-lo, a respiração dela ficou pesada. Ele tá com febre alta, vamos passar ele na frente. Mariana quase desabou de alívio e desespero ao mesmo tempo. Lucas segurou a mão dela. Ele vai ficar bem, vai ficar bem, vai ficar bem. Era mais uma oração do que uma afirmação. Depois de exames e remédios, o médico explicou. Ele está com uma infecção respiratória. É comum em recém-nascidos, principalmente com esse calor e poeira. Nós já medicamos. Ele precisa de observação, mas não é grave se cuidarem direitinho. Mariana chorou de alívio. Obrigado, doutor. Obrigado. Lucas apertou o bebê contra o peito, sentindo o coração finalmente desacelerar. Darlene suspirou fundo. Esse menino já chegou mostrando força. Nas semanas seguintes, enquanto Miguel melhorava, algo inesperado aconteceu. Uma vizinha nova começou a aparecer frequentemente na casa de Darlene. Primeiro, para trazer algumas roupinhas que o neto dela não usava mais. Depois, para ajudar Mariana a aprender truques de mãe experiente. Por fim, para conversar. Seu nome era Vera, e diferente de muitos da vizinhança, ela não julgava, não criticava, não perguntava do pai de Mariana. Um dia, enquanto embalava Miguel, ela disse: Você tem uma luz muito especial, menina. Quem te expulsou perdeu mais do que imagina. Mariana sorriu, sem forças para explicar que aquilo doía cada vez menos e cada vez mais ao mesmo tempo. E foi justamente por causa de Vera que o destino começou a se mexer. Um dia, enquanto conversavam na calçada, Vera comentou: Mariana, me disseram que estão precisando de costureira lá no ateliê da Jussara. Ela paga certinho. É serviço duro, mas é melhor do que bicos. Os olhos de Mariana brilharam. Ateliê? Eu sei costurar sim. Minha mãe me ensinou desde pequena. Pois eu então corre lá amanhã cedo. Diz que eu te indiquei. Mariana ficou sem fala. Vera, isso pode mudar tudo. A vizinha sorriu. Às vezes, Deus usa gente simples para abrir as portas mais importantes. E sem saber, Vera tinha acabado de acender o pavio, que meses depois juntaria 3 gerações novamente na mesma sala. Porque o dia em que Ademar vir esse bebê, Vera murmurou, olhando Miguel, nada mais vai ser como antes. O sol ainda nem tinha nascido quando Mariana se levantou naquele dia. Arrumou o cabelo num coque simples, vestiu a roupa mais apresentável que tinha e olhou Miguel dormindo no berço improvisado ao lado da cama. Beijou a testa dele. Mamãe vai tentar mudar nossa vida hoje, meu amor. Darlene, já acordada, fazendo café, sorriu. Vai dar certo, Mariana, eu sinto. Também quero acreditar, tia. Ela respondeu com a voz trêmula. Mas e se eu não for boa o suficiente? Darlene colocou a xícara na mesa e falou com firmeza. Minha filha, você costura desde criança. Você transforma pano em esperança. E esperança, ninguém faz melhor que você. A frase ficou gravada no coração de Mariana.
O ateliê de Dona Jussara ficava em uma rua movimentada, entre uma padaria e uma loja de embalagens. O letreiro antigo, desbotado pelo sol, anunciava: Costuras Jussara, ajustes e confecções finas. Por dentro, o som das máquinas de costura ecoava em um ritmo rápido, quase musical. Tecidos coloridos estavam pendurados por toda parte. Era um caos organizado. Jussara, uma mulher baixa, de óculos pendurados na ponta do nariz, observava tudo como uma general no campo de batalha. Quando viu Mariana parada na porta, perguntou sem rodeios: É você a moça indicada pela Vera? Sou sim, senhora. Sabe costurar? Sei, acho que sim. Aprendi com minha mãe. Fiz roupas, ajustes, Aqui não tem acho que sei, menina. Ou sabe ou não sabe. Mostra aí. Mariana respirou fundo. A prova de fogo. Jussara entregou um vestido descosturado na lateral. Refaça essa costura. Ponto firme, alinhado e sem enrugar o tecido. Sim, senhora. Mariana sentou à frente da máquina. Colocou a linha, ajustou a tensão, passou o tecido sob o pedal. E então, o mundo pareceu entrar no eixo. As mãos dela se moveram com uma familiaridade tão profunda que até Jussara levantou as sobrancelhas. Quando Mariana terminou, entregou o vestido. Jussara examinou milimetricamente como quem avalia uma obra de arte. Quem te ensinou a costurar assim? Minha mãe, Mariana respondeu orgulhosa. Ela sempre disse que roupa é como gente. Se você tratar com carinho, dura mais tempo. Jussara sorriu pela primeira vez. Gostei dessa. Pode começar amanhã. Mariana levou alguns segundos para entender. Começar? Eu consegui. Conseguiu, menina. Só não desmaia aqui no meu chão que eu não tenho tempo para isso. Mariana saiu do ateliê quase correndo. Quando alcançou a calçada, colocou as mãos no rosto e chorou sem vergonha. Obrigada, Deus. Obrigada. Ela repetia baixinho. Era a primeira vitória depois de tanta dor. Naquela noite, a casa de Darlene parecia maior. Lucas chegou do trabalho, cansado, mas com um sorriso que Mariana nunca tinha visto tão largo. Você conseguiu? Ela assentiu, emocionada. Eu consegui, Lucas. Vou trabalhar lá, de carteira assinada. Meu Deus do céu! Ele a abraçou forte. A gente vai sair do sufoco, Mariana. A gente vai vencer. Darlene enxugou os olhos na cozinha, tentando disfarçar. Eu bem que falei que ia dar certo. Aquele jantar foi simples, mas foi um dos mais felizes da vida dos três. Os dias no ateliê eram puxados. Jussara era exigente, rígida, cobrava perfeição. Menina, quem te ensinou a alinhavar assim? Tá ótimo, mas dá pra ficar melhor. Esse zíper tá bom, mas bom não paga conta, excelente paga. Aqui você não costura sua roupa, costura o nome da loja. Capricha. Era cansativo, mas Mariana florescia. Cada elogio sutil que Jussara deixava escapar era como ouro. As clientes começaram a pedir a moça nova que faz os acabamentos delicados. Aos poucos, Jussara passou a confiar nela. Mariana, cuida das barras desses vestidos. Mariana, confiro tudo o que você fizer. Mariana, pega as encomendas das madrinhas. Eu acredito no seu olho. Mariana, que um dia foi expulsa por estar grávida, agora era reconhecida por algo que sempre carregou: talento. Enquanto ela crescia profissionalmente, a relação com Lucas também amadurecia. Ele trabalhava dobrado, revezava nos cuidados com Miguel. Aprendeu a dar banho, a trocar, a acalmar cólicas.
Nunca imaginei que você fosse ser tão bom nisso, Mariana disse certa noite, vendo ele embalar Miguel. Nem eu, ele sorriu. Mas acho que, quando a gente ama, as coisas vêm, né? Mariana se aproximou, encostando a cabeça no ombro dele. Obrigada por estar comigo. Obrigado você por não ter desistido de mim, ele respondeu. Mas enquanto a vida deles encontrava rumo, Ademar afundava. Ele fingia viver normalmente, mas Célia percebia. Ele parava no meio da oficina e ficava olhando para as mãos, como se lembrasse de uma outra vida. Dizia o nome Mariana dormindo. Passava as noites rolando na cama. E começou a ir mais à janela, observando mães empurrando carrinhos na rua. Uma cena específica o destruiu. Uma jovem mãe atravessou a rua segurando um bebê no colo. Ademar ficou paralisado. O olhar dele se encheu de água. Célia o observava de longe. Que foi, Ademar? A voz dele saiu falha. Será que meu neto já nasceu? Célia se aproximou, devagar. Tocou no braço dele. Eu tenho quase certeza que sim. E que nome ela deu? Não sei, mas sei que deve ser lindo. Ademar fechou os olhos com força. Eu queria ter visto. Eu queria ter segurado. Então, por que não procura? Porque ela me odeia, ele disse, a voz embargada. Célia respondeu como quem segura uma verdade dolorosa. Às vezes, Ademar, quem mais sofre é justamente quem mais merece pedir perdão. Ele não respondeu, mas naquela noite, antes de dormir, fez algo que não fazia há anos. Ele orou. Pediu perdão, pediu força, pediu uma chance. Enquanto isso, a vida de Mariana caminhava para um ponto que mudaria tudo. Numa manhã de sábado, enquanto terminavam uma barra delicada no ateliê, Jussara entrou na sala com o celular na mão. Mariana, vem cá. Ela se aproximou preocupada. Aconteceu alguma coisa, dona Jussara? Ela mostrou a tela. Uma cliente tinha deixado um comentário elogiando o serviço, mas o sobrenome chamava a atenção. Célia dos Santos. Mariana gelou. É sua mãe, não é? O coração dela bateu tão forte que parecia querer fugir do peito. É sim. Jussara cruzou os braços. Ela disse aqui que adorou o acabamento e perguntou se podia encomendar mais peças. Parece que ela não sabe que é você quem costura. Mariana sentiu as pernas fraquejarem. Dona Jussara, o que eu faço? Jussara colocou a mão no ombro dela. Minha filha, talvez o destino esteja perguntando se você está pronta. Mariana respirou fundo, mas um tremor percorreu seu corpo inteiro. Porque, sem perceber, o reencontro começava ali. E nada apagaria o fato de que no dia seguinte, quando Célia entrasse no ateliê para buscar as costuras, Mariana estaria lá, do outro lado do balcão, esperando, tremendo, talvez perdoando, talvez não, mas finalmente enfrentando. O domingo amanheceu com um silêncio diferente. Mariana acordou antes do despertador. Sentou-se na beira da cama, olhou Miguel dormindo tranquilamente e passou a mão no peito, tentando controlar o coração acelerado. Era como se o destino tivesse colocado uma pedra na garganta dela desde a noite anterior. Lucas se aproximou devagar, ainda sonolento.
Não conseguiu dormir? Ela balançou a cabeça. Minha mãe vai lá hoje, no ateliê. A voz saiu pequena. E eu não sei se tô pronta. Lucas tocou em seu rosto com cuidado. Mariana, você não precisa estar pronta. Só precisa viver o momento. E se ela me tratar mal de novo? E se ela te abraçar? Lucas retrucou com um meio sorriso. Você não tem como saber até acontecer. Ela respirou fundo, mas o medo continuava ali, pulsando como uma ferida antiga. Quando Mariana chegou ao ateliê, Jussara já estava lá, tomando café numa caneca rachada. Dormiu? Perguntou a costureira experiente, sem rodeios. Quase nada. Normal. O passado sempre dá mais trabalho que a costura. Mariana tentou sorrir. Dona Jussara, e se eu travar? Travar não é problema. O problema é fugir. Essa frase caiu como verdade absoluta. Por volta das 10 da manhã, a porta do ateliê abriu. A sineta tocou com um som comum, mas Mariana sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés. Era ela, Célia. A mesma postura rígida, os mesmos olhos fundos, os cabelos presos num coque prático, agora mais grisalhos. O perfume simples, familiar, que Mariana achou que nunca mais sentiria. Célia entrou, ajeitando a bolsa no ombro, e olhou ao redor sem perceber quem estava ali. Bom dia, disse ela educada, caminhando até o balcão. Vim buscar as peças que mandei ajustar. Mariana congelou. A voz da mãe, depois de tantos meses, parecia um soco no peito. Um soco de saudade. Jussara, percebendo o momento, chamou Mariana em silêncio com um olhar firme, quase um empurrão emocional. Mariana, pega as peças da dona Célia, disse ela autossuficiente. Célia virou o rosto, na mesma hora. Os olhares se encontraram. E o mundo parou. Célia ficou sem cor. A boca abriu, mas nenhuma palavra saiu. Os olhos encheram-se de lágrimas tão rápido que ela precisou piscar várias vezes para não deixá-las cair. Mariana, ela gaguejou, como se o nome doesse. Oi, mãe. Silêncio. Silêncio pesado, cheio de tudo que ficou atravessado. Célia deu um passo à frente, então recuou, sem saber como agir. Eu não sabia, não fazia ideia de que você trabalhava aqui. Mariana respirou fundo, tentando se manter firme. Nem eu sabia que você vinha aqui. Jussara, percebendo que aquela batalha era íntima demais, saiu discretamente para o depósito. Deixou as duas, sozinhas. Célia tentou sorrir, mas o rosto desmoronou. Meu Deus, Mariana, você tá tão diferente. A vida muda a gente, mãe. Eu pensei em você todos os dias. Todos. Mariana fechou os olhos, contendo o choro. Não parecia, quando eu precisei. A dor na voz dela atravessou o ar como lâmina. Célia levou um tempo antes de responder. Eu errei tanto. A voz dela quebrou. Seu pai, nós dois, estávamos cegos. De orgulho, de medo, de tudo. Mariana não se aproximou. Não ainda. O machucado ainda ardia. Vocês me expulsaram grávida, mãe. Me mandaram embora como se eu fosse lixo. Célia chorou. Eu sei, e eu nunca vou me perdoar por isso. Mariana apertou as mãos, lutando contra o choro que ameaçava desabar. Eu precisei parir sozinha, mãe. Precisava de você. E você
não estava. Célia cobriu a boca com a mão, soluçando. Me perdoa, por favor, eu imploro, me perdoa. Aquele pedido caiu como tempestade. Mariana sentiu algo quebrar, não de dor, mas de libertação. Ela deu um passo, depois outro. Parou diante da mãe. Olhou fundo nos olhos dela. Eu não sei se eu consigo perdoar tudo agora, mas... Respirou fundo. Mas eu quero tentar. Célia desabou num choro aliviado, levando as mãos ao peito, como quem finalmente encontra ar depois de anos sufocada. Obrigada, obrigada, meu Deus, murmurava. Mariana não abraçou, não ainda, mas segurou as mãos da mãe. E pela primeira vez desde que foi expulsa, não sentiu raiva. Sentiu saudade. Minutos depois, Célia respirou fundo e perguntou com a voz ainda trêmula: Mariana, posso conhecer ele? Mariana entendeu imediatamente. O Miguel? Célia assentiu com lágrimas penduradas nos cílios. Por favor, eu sou a avó dele, né? Essa frase desmontou Mariana de vez. Ela sorriu, chorando também. É, mãe. Você é. Quando Célia saiu do ateliê, caminhando devagar, como quem acaba de renascer, Jussara reapareceu. Foi difícil? Foi, mas necessário. Jussara colocou a mão no ombro dela. A vida às vezes abre a porta por onde a gente menos espera. Só cabe a nós entrar ou não. Mariana respirou fundo. Ela quer conhecer o Miguel. E você? Eu também quero. Naquela madrugada, quando tudo estava em silêncio, Mariana ficou observando Miguel dormir. Passou os dedos no cabelinho macio dele. Meu amor, você não imagina, mas hoje a gente começou a curar um machucado muito antigo. Ela então encostou o rosto na testa do bebê e sussurrou. A mamãe tá com medo, mas tá feliz também. Parece que Deus está costurando de volta o que a vida rasgou. Miguel mexeu os dedinhos, como se respondesse. Mariana sorriu, porque ela sabia. O reencontro com a mãe foi só o começo. A ferida maior ainda estava por vir. A ferida chamada Ademar. E quando ele surgisse, nada seria simples. Mas pela primeira vez, Mariana sentia que talvez, só talvez, estivesse pronta. Célia passou o resto daquele dia andando pela casa, como quem reencontra um pedaço da alma que julgava perdido. A cada esquina da pequena casa, ela lembrava de Mariana criança, Mariana rindo, Mariana costurando o pano velho, Mariana saindo pela porta chorando, carregando uma barriga de meses. Ela olhava para Ademar, sentado na sala, assistindo televisão sem realmente ver nada, e sentia o peito apertar. Ademar, eu vi a nossa filha hoje. A televisão perdeu o som para ele. O controle caiu da mão. O corpo inteiro travou. O quê? Célia se aproximou devagar. Eu fui lá no ateliê. Ela trabalha lá, costurando, e... A voz dela embargou. E ela tá linda, Ademar. Forte. Uma mulher feita. Ademar respirou como quem leva um soco. Ela falou comigo? Ele perguntou, temendo a resposta. Falou sim. Silêncio. E o bebê? A voz dele tremeu. Nasceu? Célia sorriu com tristeza. Nasceu, Ademar, um menino, lindo, moreno, com olhinhos vivos, a cara dela quando era pequena. Ademar apertou os olhos com força. Meu Deus! Eu pedi perdão para ela, Célia continuou, do jeito que consegui.
Ela ainda tá machucada, mas deixou eu tentar. E disse que... Ela respirou fundo. Que você vai ter um caminho mais difícil. Ademar abaixou a cabeça. Eu mereço. Na noite seguinte, enquanto Célia lavava a louça, olhou pela janela e viu Ademar parado no quintal, imóvel, encarando o céu como se procurasse algo lá em cima. Ela secou as mãos e se aproximou. Quer falar? Ele demorou a responder. Eu não sei como olhar para ela, Célia. Não sei como pedir perdão. Eu fui terrível e agora ela tem um filho. Tem uma vida que eu não vi nascer. Célia tocou o braço dele, com firmeza. O orgulho te afastou dela, Ademar, mas é a humildade que pode trazer vocês de volta. E se ela não quiser me ver? Aí você aceita, porque quem feriu foi você. Quem tem que se ajoelhar é você. Ele engoliu seco, sentindo a verdade doer como faca. Enquanto isso, na casa simples de Darlene, Mariana preparava o quarto para a visita de Célia. Ela arrumou o lençol do berço com cuidado, checou a fralda de Miguel, penteou o cabelo, mudou de blusa, trocou outra vez e outra, até desistir e colocar a mais simples. Lucas observava da porta, sorrindo. Você tá nervosa, né? Bastante, Mariana confessou. Não sei como ela vai reagir vendo o Miguel. O Miguel é impossível de não amar, Lucas brincou, beijando a testa do bebê. Mariana riu apesar da tensão. Você acha que ela vai chorar? Acho que vocês duas vão. Ela deu um tapa leve no ombro dele. Não me faz chorar antes da hora. Lucas levantou as mãos, rindo. Desculpa, mas é verdade. Quando a campainha tocou, Mariana congelou. Darlene foi quem abriu a porta, com um sorriso caloroso. Entre, Célia. A casa é simples, mas o coração é grande. Célia respirou fundo antes de entrar. Cada passo parecia pesado demais. Quando Mariana apareceu no corredor, segurando Miguel no colo, o tempo parou. Célia levou as mãos à boca e lágrimas brotaram sem controle. Meu Deus! Ela sussurrou. Ele é tão bonito! Mariana aproximou-se devagar. Esse é o Miguel. Célia hesitou. Posso pegar ele? Mariana engoliu seco. Aquele era um momento que ela não sabia se conseguiria viver. Pode, mãe. Célia recebeu o bebê nos braços como quem segura um milagre. Aos poucos, as mãos trêmulas foram se firmando. Ela o embalou devagar, encostou o rosto no cabelinho macio. Meu neto, ela murmurou, desabando. Meu netinho, eu perdi tudo isso. Mariana chorou silenciosamente. A senhora pode estar presente agora. Célia levantou os olhos, vermelhos, brilhantes. Eu quero mais do que tudo. A tarde foi de conversa lenta, quebrada por pausas, respirações fundas e lágrimas. Célia pediu desculpas dezenas de vezes. Mariana ouviu. Algumas desculpas entraram, outras ainda ficaram do lado de fora, esperando um tempo melhor. Mas havia algo ali. Algo novo. Algo que as duas pensaram que nunca mais teriam. Começo. Um começo simples, frágil, mas real. Quando Célia foi embora, prometendo voltar no fim de semana para levar fraldas e roupinhas, Mariana fechou a porta e caiu no ombro de Lucas chorando. Eu achei que nunca ia viver isso. Lucas a abraçou com carinho. Eu sabia que esse dia ia chegar. Mariana sorriu entre lágrimas. Ainda falta meu pai. Lucas respirou fundo. E você tá pronta para quando ele vier? Mariana olhou para o berço de Miguel. Não sei, mas agora eu acho que quero tentar. E era verdade, porque no fundo, bem no fundo, ela sabia que o reencontro mais doloroso ainda estava por vir. Mas pela primeira vez, Mariana sentia que talvez, só talvez,
o coração dela tivesse espaço para esse perdão também. Nos dias que seguiram a visita de Célia, algo dentro de Mariana começou a mudar. Ela se via sorrindo mais, dormindo um pouco melhor. O peso nas costas continuava, mas agora havia espaço para respirar. Já Ademar se desfazia a cada dia. Ele tentou manter a rotina, mas bastava ouvir um bebê chorar na rua para perder o foco. Bastava ver uma moça grávida para o peito apertar. Bastava pensar em Mariana segurando um filho que ele nunca viu para sentir a alma rachar mais um pouco. Até que numa noite silenciosa, sentado no sofá com a TV ligada e a mente longe, ele disse: Célia, eu preciso ver minha filha. Célia respirou fundo, com lágrimas discretas nos olhos. Então vá, Ademar. Vá, antes que o arrependimento vire doença. Ele fechou os olhos, tentando reunir coragem. No outro dia, colocou a camisa mais simples, ajeitou o cabelo com as mãos trêmulas e saiu. Cada passo até a casa de Darlene parecia carregar anos de orgulho esmagado. Quando chegou ao portão enferrujado, o coração quase saiu da boca. Bateu na grade com os nós dos dedos, rezando para não desmaiar de nervoso. Darlene abriu. Pois não? Ela perguntou sem saber quem ele era. Ademar respirou fundo. Eu sou o pai da Mariana. O rosto de Darlene mudou. Não de raiva, mas de surpresa. Entre. Ele entrou devagar, como quem pisa em terra sagrada. A porta do quarto estava entreaberta. Mariana estava lá dentro, embalando Miguel após o banho, cantando baixinho. A voz suave, que um dia encheu a casa dele, agora doía. Mariana, Darlene chamou com cuidado. Tem alguém aqui para ver você. Mariana saiu do quarto devagar. Quando viu quem era, Congelou. A respiração falhou. Um peso antigo subiu pela garganta. Pai? Ela disse incrédula. Ademar sentiu as pernas falharem. Minha filha. A voz dele quebrou no meio. Eu vim te pedir perdão. Mariana ficou imóvel. Lucas se aproximou devagar, colocando a mão nas costas dela, dando força sem dizer nada. Eu errei. Ademar continuou, com lágrimas escorrendo. Errei com você, com seu filho, comigo mesmo. Eu deixei meu orgulho arrancar você da minha vida. E isso me mata todo dia. Mariana sentiu o peito arder. Eu sofri muito, pai. Ela disse com a voz baixa, frágil. Eu chorei tantas noites, perguntando por quê. Eu sei. E eu mereço cada noite dessas. Você não merecia nada do que eu fiz. Silêncio. Um silêncio pesado, tenso, cheio de tudo que nunca foi dito. Miguel, no colo de Mariana, abriu os olhinhos e olhou bem para Ademar. O avô desabou. Esse é meu neto? Ele sussurrou. É. Mariana respondeu com lágrimas nos olhos. Ademar caiu de joelhos. Me deixa ver ele de perto. Mariana respirou fundo, o coração em guerra, e deu um passo à frente. Pode, pai. Ele se aproximou devagar, tocando a mãozinha de Miguel com um dedo trêmulo. Me perdoa, meu anjinho. Ele murmurou. O vovô deveria ter estado aqui desde o começo. Mariana chorou. Aquela cena, aquela quebra, aquele homem ajoelhado.
Era tudo o que ela precisou ver para perceber que o passado não mudaria. Mas o futuro? Talvez pudesse. Ela colocou a mão no ombro dele. Eu não sei se consigo perdoar tudo hoje. Eu não peço hoje. Peço só a chance de tentar. A chance de ser melhor daqui para frente. Mariana fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem. Eu quero tentar também, pai. Ele abraçou-a pelas pernas, chorando como uma criança. E ali, duas dores antigas se encontraram e começaram a cicatrizar. Nos dias que seguiram, Ademar passou a visitar Miguel sempre que podia. Mariana, aos poucos, deixou brechas para o pai entrar não só na casa, mas no coração dela. Célia também apareceu mais vezes. A família, despedaçada por orgulho, começou a juntar seus pedaços com humildade. Uma tarde, Darlene observou tudo e disse: Deus não se apressa, ele costura no tempo dele, e ponto por ponto, a vida se ajeita. Mariana sorriu. Ela entendia agora. A expulsão do eu, a solidão do eu, o parto do eu. Mas sem nada disso, ela não teria Miguel, não teria Lucas, não teria descoberto a própria força e não teria visto o pai quebrar o orgulho para reconstruir o amor. No fim daquele dia, ao ver a família reunida em sua pequena sala, Mariana pensou: o perdão não apaga o passado, mas abre a porta para um futuro que antes não existia. E esse futuro era exatamente o que ela e Miguel mereciam.